Infelizmente, nós tivemos essa semana passada para cá, vários casos de afogamento, né? Afogamento daquelas crianças lá em Pedreiras, ali Pedreiras, Trizidela do Vale. Tivemos o outro ali na região do Munim, né? Que foi em Presidente Juscelino, também, o cidadão, era uma excursão, o pessoal tinha ido excursão. É muito comum as pessoas irem para esses locais de banho e rio, e aí vão em excursão, e aí não conhecem o local, né? Às vezes descuidam com as crianças, né? E é sobre esse assunto que nós vamos tratar. Teve mais um caso registrado lá em Imperatriz também. Infelizmente, mais uma pessoa acabou perdendo a vida, feito do período de veraneio. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, que estão em alerta, né? Estão passando orientações para as pessoas, principalmente essas que vão para esses locais onde tem banho, rios e tal. É preciso ter muito cuidado. Veja mais esse caso que aconteceu lá em Imperatriz, de todos esses que eu já ressaltei para você, teve mais um. A reportagem é de Micaele Martins. Acompanhe. Raimundo Nonato tinha 35 anos. Ele foi a 8ª vítima por afogamento em Imperatriz este ano. A morte ocorreu na tarde de ontem. Segundo informações, ele estava tomando banho com os amigos neste ponto do Rio Tocantins, próximo à ponte Dom Afonso Felipe Gregory, quando mergulhou pela última vez. Uma equipe do Corpo de Bombeiros que acompanhava a procissão fluvial de Santa Teresa foi acionada para atender a ocorrência do afogamento. E por isso, em poucas horas, o corpo de Nonato foi encontrado. Ele estava a cerca de 5 metros do último local que foi visto mergulhando. O Corpo de Bombeiros alerta que a área onde Nonato estava com os amigos é perigosa para banho, principalmente nesse período que o nível do Rio Tocantins oscila bastante. Aquele local ali nunca houve demarcação, a gente sempre faz a demarcação da Praia do Cacau. E o que é essa demarcação? A gente anda pelo local, verifica locais onde não há buracos, não há porões, e a gente faz uma delimitação com boias, e esse local a gente tem certeza que é propício para o banho. Então aquele local ali não é propício para o banho, aquele local ali é um local muito perigoso. O período oficial de veraneio em Imperatriz foi encerrado no dia 6 de setembro. Desde então, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros têm feito constantes alertas para a prática de banho nas praias do Rio Tocantins. A gente pede que a população evite aquele local para tomar banho. Ali é muito perigoso, a gente já teve vários problemas lá, vários transtornos ali, afogamentos. E a gente solicita que a população, nesse momento, onde não há o período de veraneio, onde não há fiscalização do Corpo de Bombeiros, procure outros locais para poder se refrescar na cidade. Pois é. E olha, para aprofundar mais um pouco sobre esse assunto aí, né, sobre os riscos de afogamento, os cuidados, as orientações que são sendo dadas, eu recebo aqui o Capitão Martins, que é do Corpo de Bombeiros Marítimos do Maranhão. Capitão, muito obrigado, hein? Bom dia. Fica à vontade aí. Bom, capitão, em primeiro lugar, como é que se trabalha, como é que o Corpo de Bombeiros trabalha nesse período e nesses locais onde há, notadamente, deslocamento de pessoas de uma área para outra, e o que acontece? Às vezes eles não têm conhecimento daquela área, dos perigos aos quais eles podem se expor. Bom dia. Bom dia, senhores e senhoras. Nossa orientação sempre é uma orientação já básica, né, que a gente orienta o banhista em rios até a altura do joelho, justamente para evitar esse tipo de profundidade, porque o rio ele afunda rapidamente, né? A calha do rio afunda rapidamente, então a gente orienta na altura do joelho, né? Sempre sendo supervisionado por outra pessoa, né? Nunca banhar sozinho no rio. E com as crianças sempre uma atenção especial, né? Sempre aquela atenção especial, como tivemos esse caso em Trizidela, né? Sim. Que infelizmente tivemos um óbito, né? Sim. Então a gente sempre orienta os pais, sempre está sempre acompanhado dos filhos. Agora, nesse período aí, você fala a questão das crianças. Às vezes os adultos, até numa excursão, as pessoas ficam ali se divertindo e aí às vezes tem um certo descuido com as crianças, não é isso? Essa é a nossa orientação, tanto no mar quanto nas Sim, praias, quanto no nos rios. Sim. Quando a gente leva a criança, justamente a gente tem que dar toda a atenção especial para elas, né? E hoje em dia a gente tem um grande inimigo, que é o celular, né? A pessoa se distrai um pouco com o celular e a criança são muito rápidas, né? Sim, e acaba que a gente se depara muito hoje em dia nas praias justamente com isso também. A gente vê às vezes a criança correndo sozinha, então a gente chama, a gente dá aquela certa orientação, né? E
os pais se orientam, né, dessa maneira. A gente orienta os pais dessa maneira e a gente evita muitos outros acidentes. Existem casos, situações em que vocês são obrigados a intervir depois que observam que o pai está ali, está descuidado, distraído e a criança se distanciou um pouco? Aos fins de semana a gente tem Final de semana, muitos casos. Demais, assim. muitos casos. A gente sempre está orientando, né? A gente já tem um certo feeling já nessa situação. Sim. E a gente já percebe que aquela criança está só, né? Às vezes uma outra criança está tomando de conta, uma criança de 10 anos, por exemplo. Já não tem tanto discernimento, né? Mas o bebê mais vem sempre orientando nesse sentido. Agora, esses casos assim, eles ocorrem com mais frequência na região da orla marítima, da praia, ou nos rios é muito mais propício que isso possa acontecer? Essa situação acontece em qualquer área de banho. Qualquer área de banho, inclusive piscinas, né? A gente deixa na área de criança, mas sempre tem que ter a supervisão dos pais. Né? Até na própria residência da gente, tem às vezes um balde, um bebê bem pequeno, um lactante, por exemplo, pode estar gatinhando, entrar no balde e acontecer afogamento. Existem muitos casos desse sentido também. Até a sua própria casa deve ser sempre evitar alguns tipos de situações. Armazenar água em balde, se tiver criança. Exatamente, até o próprio vaso sanitário também pode ter caso de afogamento. Sim, até em vaso sanitário. Exatamente. Então tem que ter atenção redobrada o tempo todo com as crianças. Exatamente. Né? E nesse caso aí, às vezes há casos de situação de afogamento e que ali não tem uma unidade próxima ali do Corpo de Bombeiro. Ainda vai ser acionado o Corpo de Bombeiro. Qual a orientação para essas pessoas que às vezes entram em pânico para salvar alguém, retirar alguém da água e aí às vezes acaba se afogando? A orientação é sempre jogar o material flutuante. Se você não tem condições de fazer esse salvamento, jogue o material flutuante e liga o 93. Um isopor, uma bola, uma prancha, né? Joga algo nesse sentido e espera o pessoal competente para retirar essa vítima da água. Não é bom arriscar. Não é bom arriscar. A gente já temos vários exemplos, né, que a pessoa tentou salvar, ajudar e não conseguiu. Teve um caso há tempos atrás aí, que por exemplo, 3 pessoas da mesma família, e 2 irmãos e mais um amiguinho, um foi entrando para salvar o outro aqui na praia. Exatamente, foi feito cascada, né? Que foi um tentando ajudar o outro e aconteceu esse tipo de situação. Então, se a gente evitar, né? Joga o material flutuante e liga o 93 imediatamente. Para esperar a ajuda Agora, se for num lugar raso ali, uma criança, por exemplo, as pessoas conseguirem retirar, qual é o procedimento de primeiros socorros daquela pessoa que está sendo retirada ali, está sendo salva até a chegada do atendimento especializado? A gente sempre orienta as pessoas a ter um mínimo de conhecimento, por exemplo, numa excursão, né? Sim. Tem que ter o chefe da excursão tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a pH, primeiro socorro, justamente para evitar, né? Porque caso você não saiba operar aquela situação, você pode agravar. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Cuidado. Às vezes aquela ânsia de ajudar a vítima, né? Salvar a vítima pode complicar. Pode complicar. Então a gente orienta uma excursão, por exemplo, ter alguém com conhecimentos mínimos, né? Esse período agora está chegando praticamente as festas aí de final de ano, há uma demanda muito grande para a orla marítima, vem excursões, né? Como o pessoal que vai para o interior do estado, agora esse período, para os rios e tal, o pessoal do interior do estado vem para cá, né? Para as festas de final de ano e tal, nós estamos próximos às festas de final de ano. Qual a orientação a essas pessoas? Tem gente que não conhece o mar, vem pela primeira vez e acaba ficando fascinado, e isso é um risco muito grande, um perigo. É um perigo devido ao nosso mar, né? A gente sempre orienta para os banhistas banharem sempre perto dos guarda-vidas, né? E no caso de alguma dúvida, sempre pedir orientação. Também a gente está fazendo um trabalho sempre de abordagem aos banhistas. A gente percebe que tem uma excursão e a gente vai lá, aborda aquela excursão, a gente vai, orienta, a gente convoca todos, né? A gente orienta desde cedo, que é assim, da maneira que deve agir, né? Água no umbigo, justamente para evitar qualquer tipo de situação. Então já há um trabalho preventivo quando há uma visualização principalmente pessoas de excursão, para que seja dada essa orientação com os cuidados. É exatamente isso. Nosso trabalho é 100% focado na prevenção. A gente não quer que inicie nenhum afogamento. Nosso trabalho é totalmente focado na prevenção. Se a prevenção falhar, a gente entra com a ação, que é justamente a retirada da vítima da água. Então, quinta-feira, está chegando o final de semana. O senhor pode deixar mais uma vez uma orientação aos pais que vão com as crianças, que é necessário todo cuidado que você falava.
Às vezes se distrai ali no celular, ou às vezes uma conversa ali na roda de amigos, e aí é muito rápido, tudo acontece uma rapidez impressionante. Tudo acontece muito rápido. Então a gente orienta os pais, quando levarem suas crianças à praia, que tomem cuidado. Fique 100% de atenção aos seus filhos, justamente para evitar qualquer situação de perigo. E no caso do banhista adulto, né, se ingerir bebida alcoólica, não entrar no mar, porque você perde alguns reflexos. E água no umbigo, sinal de perigo. Tá certo. Capitão, muito obrigado, hein? Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Ok, obrigado.